geral, não só aqui no Brasil, né? Pois é, Alessandra, com essa preocupação, né, de assim, ó, o que é essa doença, né? Do nada surge um novo nome e a gente tem que começar a lidar com ele, né? É grave, não é grave? O que a ciência sabe até agora sobre essa situação toda? Para ajudar e nos ajudar a responder essas dúvidas, vamos falar agora com um médico infectologista, membro do Comitê de Combate à Covid-19 aqui em Belo Horizonte, o doutor Estevão Urbano, que está sempre muito disponível para conversar com a gente sobre esses assuntos. Ô, doutor, obrigado mais uma vez pela gentileza. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Boa tarde, doutor Estevão. Vamos começar pelo começo, né? O que é essa tal de flurona? O que já se sabe sobre essa junção aí das duas coisas? O que é isso? Conta pra gente. Na verdade, esse termo flurona, ele está sendo usado empiricamente, não é um termo acadêmico, para dizer que uma mesma pessoa está infectada pelos dois vírus, o da gripe e o coronavírus. Não é um único vírus, não é uma mutação de nenhum deles. E repito, na verdade é quando o indivíduo é infectado pelos dois ao mesmo tempo, então estão fazendo aí quase que uma abreviatura, mas é um termo empírico e não científico. Doutor, o que a ciência sabe até agora sobre isso? É uma doença perigosa? Nesse momento, se sabe muito pouco sobre o real impacto da associação desses dois vírus em uma mesma pessoa. É mais ou menos assim: você entra em contato com alguém próximo que tem o coronavírus, adquire esse vírus, e muito próximo a esse mesmo tempo, você entra em contato com outra pessoa, mas que já tem, nesse caso, o vírus da influenza e pode contraí-lo também. Isso pode acontecer com alguma frequência. Pelo menos existe potencial para isso acontecer no momento em que você tem epidemias muito fortes de ambos os vírus, ou seja, você tem chance de estar próximo a tanto portadores de um quanto de outro vírus e, ao mesmo tempo, adquiri-los. Mas como essa é uma situação muito nova e poucos casos ainda foram reportados na literatura mundial, não se sabe exatamente o que isso poderia implicar na saúde das pessoas. Embora, obviamente, por se tratarem de dois vírus que podem causar doenças eventualmente severas, principalmente nos não vacinados, nos idosos, naqueles portadores de comorbidades, etc., sempre há um medo, uma suspeita de que infecções mais graves poderiam acometer esses indivíduos quando co-infectados, ou seja, infectados por ambos os vírus. Ô, doutor, então, diante ainda dessas incertezas que se tem, como que deve se portar? Como que a pessoa deve se portar diante dessa novidade, né? Algo em especial que a gente precisa ficar atento? Algum sintoma específico, alguma coisa? Em relação aos sintomas, são sintomas possivelmente parecidos. Tanto o coronavírus como a influenza causam febre, mal-estar, dor nas articulações, dor nos músculos, aquela prostração, tosse, dor de garganta. E nos casos mais severos, que acometem apenas um pequeno percentual das pessoas, pode haver inclusive falta de ar, necessidade de atendimento hospitalar com oxigenoterapia acessória, ou seja, oxigênio por um catéter, em casos críticos até por um tubo. Isso nós falamos dessas doenças separadamente. Possivelmente a associação desses dois vírus causariam sintomas muito parecidos. Agora, a dúvida é se a evolução para aqueles casos mais severos, inclusive necessitando de tubo ou internação hospitalar, seria mais frequente nos indivíduos contaminados por ambos. Do ponto de vista de prevenção, os cuidados continuam sendo os mesmos. A vacinação para ambas as doenças, uso de máscara, evitar aglomerações, sempre higienizando as mãos, são os cuidados que se faz tanto para um vírus isoladamente quanto para o outro, e principalmente numa epidemia que ambos os vírus estão predominando, esses cuidados devem ser redobrados.